Todo mundo erra no começo. O problema é que muitas vezes nós só vamos encontrar pessoas para nos orientar sobre nossos erros bem mais tarde. Assim como muitas pessoas não se prestam à utilidade de corrigir erros muito comuns que as pessoas costumam cometer. Por causa disso, hoje nós vamos ver 10 erros de principiante no anarquismo. Mas antes de começarmos, por favor, deixe seu like, comente, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Principalmente se inscreva. O YouTube está me dizendo que só 1/3 das pessoas que me assistem regularmente se inscrevem. Então, por favor, aperte esse botão de se inscrever se você ainda não fez. É achar que Estado é quanto monopólio da força. Ou usar a definição de Estado do Max Weber. O problema com esse erro é que a definição de Estado do Max Weber é no mínimo reducionista e simplista e, francamente, se você é de um bairro periférico, de uma favela, ou se você foi parte do campesinato na sua vida, você sabe que a violência do Estado não costuma ser sempre legítima, não. Você sabe que não é assim que a banda toca. Eu vou ser franco aqui, essa é uma definição liberal de Estado. Em contraste, vamos dar uma olhada numa definição de Estado que abarca um pouco melhor a complexidade dele e do papel dele na sociedade. Enrico Malatesta diz: anarquistas, incluindo este autor, usaram a palavra Estado, e ainda usam, para indicar a soma total das instituições políticas, legislativas, judiciárias, militares e financeiras, através da qual a administração de seus próprios assuntos, o controle sobre seu comportamento pessoal e a responsabilidade por sua segurança pessoal é tirada do povo e confiada a outros que, por usurpação ou delegação, são investidos no poder de fazer as leis para tudo e todos e obrigar as pessoas a observá-las, se necessário, pelo uso da força coletiva. É importante que nós usemos uma definição como essa, porque se você é anarquista, por que você está usando uma definição estatista de Estado mesmo? Tendo dito isso, vamos passar para o erro 2. É achar que anarquismo é quando não tem Estado, ou anarquismo é quando anti-estatismo ou quando anti-autoritarismo. Este é um erro porque está incompleto. Sim, anarquismo inclui essas coisas, está no nome. Mas ao mesmo tempo, anarquismo sendo uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias, vai conter mais ideias do que só a coisa que está literalmente no nome. Inclusive, via de regra, passando aqui uma dica para vocês, assumir que as coisas são só o que está no nome não é uma forma muito esperta de pensar. E continuando, outras ideias que estão dentro desse conjunto do anarquismo incluem o socialismo, ou seja, o anarquismo faz parte do movimento pelo fim da sociedade de classes, oposição à propriedade privada, que, inclusive, foi uma ideia que entrou no movimento socialista por meio do mesmo livro que criou o movimento anarquista e pelo primeiro sujeito a se denominar anarquista, o federalismo anarquista, que é a teoria anarquista de organização de sociedade. Então sim, o anarquismo é contra o Estado e a autoridade, mas também é contra muito mais coisa além disso, assim como tem propostas positivas, além de muitas outras ideias. Agora, vamos tratar de 2 erros ao mesmo tempo. Propriedade privada ou meios de produção são só grandes corporações. Assim como o erro 4, não precisa coletivizar a padaria do seu Zé. Ou em termos técnicos, não é necessário coletivizar a pequena propriedade privada. Esses erros estão fundamentalmente errados, porque tanto o seu Zé da padaria quanto a Coca-Cola tiram o excedente do trabalho feito por seus empregados. E ambos têm esse privilégio mantido pelo Estado. É claro que em níveis diferentes, obviamente. Além do mais, esse segundo erro é parcialmente baseado em uma noção romantizada dos pequenos negócios. Pequenos empresários, ou pequenos burgueses, também violam leis trabalhistas, também forçam seus funcionários a horas extras não pagas, também podem ser abusivos e também têm o poder para explorar outras pessoas. Agora, é necessário dizer que isso não implica que todo empresário é uma pessoa ruim, ou que todo mundo que tem um negócio é uma pessoa ruim, de forma alguma. Mas isso implica que, assim como um dia nós vamos precisar acabar com todas as grandes corporações, nós vamos precisar coletivizar os pequenos negócios e transformá-los em cooperativas ou outro tipo de coisa. Isso vai acontecer diretamente com a revolução? Isso vai acontecer depois de uma transição? Depende de para qual anarquista você pergunta. E o que aconteceria na prática, nós não podemos saber até chegar lá. E se você, por coincidência, está assistindo isso e é um empresário, sem julgamento. Agora vamos para o erro 5. Anarquistas são contra todo tipo de organização. Não. Eu vou ser sincero, existem 2 tipos de pessoas que acreditam nisso. O primeiro tipo é um pessoal não muito esperto, que não consegue pensar em nenhum tipo de organização na sociedade que não seja o Estado e acha que porque o anarquismo é contra o Estado, ele é contra as pessoas se unirem para fazerem coisas, aparentemente.
A segunda é de algumas pessoas mais novas no anarquismo que viram muita crítica à organização e levaram ao pé da letra. Mas bom, a verdade é que o anarquismo propõe vários tipos de organização na verdade, desde as federações anarquistas e congressos anarquistas, até federações sindicais e organizações mais de base ou locais, como coletivos e grupos de afinidade. Além do que, existe muita teoria anarquista sobre organização. Agora, existem anarquistas que se chamam ou que são chamados de anti-organização. Por via de regra, o que essas pessoas estão tentando comunicar é que elas são contra organização fixa ou organização formal, e no lugar disso, preferem formas de base ou locais como os grupos de afinidade. Então não, anarquismo não é contra a organização. Agora vamos ao mito 6. Nós sempre seremos uma minoria. Este erro é o mais curioso na minha opinião, porque ele parte de um derrotismo que pode ser refutado com 6 letras. CNT-FAI. Durante a Revolução na Espanha, a união entre essas duas organizações anarquistas tornou o anarquismo amplamente difundido na sociedade. Assim como em outras experiências do anarquismo, como por exemplo o Território Livre da Ucrânia, as organizações anarquistas como os Conselhos Comunais e a Federação Sindical verdadeiramente organizaram as massas. Assim como, na Revolução da Manchúria, o anarquismo foi diretamente ensinado para milhões de pessoas. Então a afirmação de que nós sempre vamos ser uma minoria e que a maioria das pessoas nunca vai ser tão radical é simplesmente errada e é demonstravelmente errada. Ela não se sustenta com a realidade e é produto de um desconhecimento histórico. 7. Nesse eu vou trapacear e fazer um 2 em 1. Você precisa saber teoria para ser anarquista e nós precisamos que todo mundo entenda a teoria. Este é um erro sério porque ele frequentemente aliena as pessoas. Em muitos casos, pessoas pobres e sem acesso à educação, ou neurodivergentes, que estão justamente entre algumas das que ganhariam mais com uma melhoria na sociedade. A verdade, no entanto, é que a esmagadora maioria dos revolucionários anarquistas eram analfabetos. Os camponeses e operários na Espanha, os habitantes do interior da Ucrânia, os refugiados coreanos. Devido ao tempo e à condição social dessas pessoas, a maioria delas, é claro, não conseguia ler um Bakunin, um Proudhon ou um Kropotkin. E mesmo assim, muitas delas lutaram fisicamente e pegaram em armas e às vezes deram suas vidas para lutar pelo progresso. 2 dos revolucionários mais reconhecidos no anarquismo, Nestor Makhno e Buenaventura Durruti, nem completaram o ensino fundamental. Além do mais, querer que a maioria das pessoas entenda uma teoria política complexa e cheia de nuances diretamente não é muito prático. A respeito disso, o anarquista revolucionário espanhol Francisco Ascaso escreveu: "Concordo que não se pode construir sem saber de antemão o que se vai fazer. Mas acho que o proletariado espanhol aprendeu mais com experiências práticas que os anarquistas os fizeram viver do que com publicações publicadas por estes últimos, que os primeiros não leram. Deve-se tentar aumentar, tanto quanto possível, o conteúdo teórico das nossas atividades, mas sem o doutrinarismo seco e enrugado que poderia destruir, em parte, a grande ação construtiva que nossos camaradas estão levando adiante na luta implacável entre os que têm e os que não têm. Nosso povo marcha rumo à ação, e é indo adiante que eles avançam. Não os segure, mesmo que para ensinar-lhes as mais belas teorias." Ou fazendo um resumo aqui, a maioria das pessoas vai aprender fazendo. E só deixando uma coisa bem clara, tudo que eu acabei de dizer não é uma desculpa para não aprender teoria se for possível para você. Se você não gosta de ler, ou se você gostaria de um formato um pouco mais resumido, por favor, assista aos outros vídeos do meu canal. Próximo erro: começar por quem é de direita. Muitas pessoas novas no meio do anarquismo, por algum motivo, começam a pensar que o melhor ou mais adequado é começar tentando converter pessoas que estão atualmente na direita, ou seja, justamente as pessoas que pensam mais diferente de nós. Elas pensam que se nós conseguirmos começar logo depois de ter acabado com o desafio mais difícil, o resto pela frente será fácil. O problema com essa ideia é que ela vai contra o todo da estratégia anarquista. O nosso papel enquanto anarquistas é atiçar as massas e o desejo revolucionário delas, enquanto ensinamos a elas nossos princípios. Para isso, nós vamos precisar construir no meio de nós a nossa organização com pessoas que vão nos ajudar. Isso porque apelar para a maioria das pessoas será muito mais fácil quando tivermos um grupo maior e mais pessoas para nos dar apoio. Ou como o Bakunin coloca, então, o que devem fazer as autoridades revolucionárias? E trabalharemos para que estas existam menos possível, o que é que elas podem fazer para desenvolver e organizar a revolução.
Elas não devem fazê-los por decreto, nem impô-las às massas, mas provocá-las nas massas. Elas não lhes devem impor uma organização qualquer, mas sustentando a sua organização autônoma, trabalhar secretamente com a ajuda da influência individual sobre os indivíduos mais inteligentes e mais influentes de cada localidade, para que esta organização seja o mais próxima possível de nossos princípios. Todo o segredo do nosso triunfo está aí. Ou, em palavras mais simples, não comece tentando recrutar a ajuda de pessoas que já estão defendendo esse sistema, de pessoas que já são antagonistas a você. Ou seja, com pessoas que vão brigar com você. Comece com pessoas que vão ser úteis como camaradas e que vão adiantar a nossa causa. E estas pessoas, mais uma vez, não vão ser as que já têm ideias reacionárias. As mais espertas e as com a maior disposição para nos ajudar vão ser justamente as que já pensam parecido conosco. E item final, ser ultra-revolucionário, ou pensar que tudo precisa levar diretamente a uma revolução. É muito comum entre pessoas que entram recentemente no anarquismo querer já falar em começar uma grande revolta sem construir uma base para o movimento antes, sem ganhar uma aprovação no meio da sociedade e sem conseguir a ajuda de mais anarquistas. Esse erro é muito grave, porque mesmo se essas pessoas consigam começar algum tipo de revolta, o que elas não vão ter a força para transformá-la numa coisa maior. Agora, não me entendam errado, nós precisamos agir, mas as nossas ações precisam mirar também em ganhar camaradas e em ganhar as massas. Ou, como o anarquista Érico Malatesta escreveu, sempre pregando contra toda espécie de governo, sempre reclamando a liberdade integral, nós devemos favorecer todas as lutas pela liberdade parciais, convictos de que na luta que se aprende a lutar, e que começando a saborear um pouco de liberdade, se acaba a querê-la toda. Devemos sempre estar com o povo, e quando não o conseguimos fazer pretender muito, procurar ao menos que comecem a pretender algo, e devemos esforçar-nos para que aprenda, queira ele muito ou pouco, a querer conquistá-lo por si. Ou seja, na verdade, participar lado a lado de pessoas que estão em lutas que não são diretamente revolucionárias é muito bom. Essas são ótimas oportunidades de trazer pessoas para o anarquismo e de ganhar camaradas, assim como de apresentar as ideias do anarquismo para o povo, e também para as organizações populares. Além do mais, é muito importante para nós mostrar para as pessoas que lutar funciona. Esse vai ser o fim do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Por favor, dê like, se inscreva, compartilhe esse vídeo e comente. Aliás, você já caiu em algum desses erros? Compartilhe conosco. Ou se não, compartilhe a sua opinião. De qualquer forma, muito obrigado e até mais.